E vamos agora para o quadro Eleições 2022. Ao longo desse período eleitoral, a TV Cidade Verde Picos está ouvindo candidatos das eleições 2022. E a gente vai conversar agora com a candidata a deputada federal pelo Solidariedade, Viviane Moura. Ela que está lá em Teresina, a gente vai conversar com ela. Bom dia, candidata. Seja muito bem-vinda ao Notícias de Picos. Bom dia, Jeandra. Bom dia a todos os picoenses, né? E ao pessoal que assiste, na verdade, a TV Cidade Verde aí de Picos. Então, a senhora passou por um grave problema, né, de saúde, esteve internada em meio a uma campanha eleitoral, mas agora já está de volta, recuperada, né, pronta para esse período que está se esquentando, né, se aproximando do dia da eleição e apresentando, né, o seu plano de gestão, plano de governo. Exatamente. Jeandra, foi um momento difícil, não foi um momento fácil. Eu fiz uma cirurgia e logo na sequência tive um AVC. Eu me lembro, foi basicamente de 3 crises convulsivas eu tive aqui em casa e meus filhos rapidamente, de forma urgente, me levaram para o hospital da Unimed e eu fui muito bem atendida, graças a Deus. Estou aqui falando por conta deles, por conta da equipe médica e da equipe de enfermagem que me atendeu e a todo o corpo clínico do hospital. Candidata, a senhora já ocupou vários cargos, né? Cargos públicos, entre eles a de superintendente, né? Da SUPARC, que fez várias parcerias, né? Público-privadas de vários órgãos aqui do estado do Piauí. Entre eles está a rodoviária de Picos, né? Que foi um projeto também que você participou de toda a implementação. Exatamente. Jeandra, a rodoviária de Picos foi mais um instrumento, na verdade, mais um equipamento público que eu ajudei a estruturar. Na verdade, liderei a equipe que fez os estudos. Na época tinha uma desconfiança muito grande, dentro inclusive do próprio governo, sobre a atratividade, sobre como é que seria esse processo. E a gente conseguiu atrair 2 empresas, as 2 maiores empresas que atuam nesse setor de gestão de rodoviária, e está aí o resultado. Hoje a rodoviária de Picos, assim como a de Teresina, assim como a de Floriano, são rodoviárias que estão sendo bem geridas, né? Tem um índice muito interessante com relação à satisfação do usuário, e hoje está dando resultados extremamente positivos, não só para Picos, mas principalmente para o usuário, para quem precisa usar a rodoviária e para quem precisa, por exemplo, da rodoviária para sobreviver. Tem muita gente que está lá dentro, que é permissionário, que hoje é locatário, na verdade, e que se encontrou um meio de vida lá dentro. Então, foi diante dessa sua participação, dessa sua contribuição, né, nessas parcerias público-privada, que a senhora resolveu se candidatar, entrar no meio público. É a primeira vez que a senhora se candidata, né, a esse cargo público de deputada federal. Eu queria saber da senhora como é que a senhora vê essa região de Picos, essa região importante, a região Centro-Sul para o estado, se existe algum projeto que a senhora visa desenvolver aqui nessa região. Então, eu deixei pronto, né, o projeto do saneamento básico de Picos. Falta o interesse da prefeitura em colocar em prática, e até porque assim, a gente não pode, enquanto estado, não podia, na verdade, né, depois que a lei complementar foi promulgada, a gente já pode até fazer o projeto de concessão do saneamento básico para grupos que sejam preparados e estejam aptos a concorrer. Então, hoje tem um saneamento básico dessa região, que é um dos projetos que eu tenho total interesse em trabalhar. Tem um projeto de construção de uma SEASA, de uma filial da SEASA, na verdade, para ir para essa região. E, fora isso, claro,
olhar outros equipamentos públicos que sejam do Estado e que estejam prontos, inclusive, para serem geridos pelo setor privado ou serem geridos de forma mais eficiente pelo próprio governo. É uma forma da gente ajudar, por exemplo, a região no desenvolvimento, com relação ao desenvolvimento econômico e com a inclusão social. Essa pauta da inclusão social, ela está dentro da minha visão há muito tempo já tem uns 15 anos, mais ou menos, que eu já trabalho com a pauta da inclusão dentro do desenvolvimento de projetos de infraestrutura. E sempre foi uma forma da gente trabalhar. Sempre trabalhei assim, sempre trabalhei dessa forma. E agora estou tendo a oportunidade de falar sobre isso, e mais do que isso, né? Tentando demonstrar e comprovar o que eu estou fazendo, que a gente está levando, buscando levar como proposta para os eleitores, né? E aí, nesse caso, para o pessoal dessa região. Muitas pautas, né, muitos projetos da sua pauta de governo, eles estão associados à questão do desenvolvimento sustentável, à questão do empreendedorismo também, né, candidata? Sim. Na verdade, assim, a gente não pode falar de desenvolvimento sem olhar para o contorno, para o entorno. Nós chegamos até a ONU através do projeto da SEASA, porque ele foi desenvolvido observando o efeito multiplicador e observando o entorno. A nova SEASA, ela tem uma característica que é muito singular, que é o fato dela ajudar no desenvolvimento de projetos associados e que tem como missão, principalmente, promover o crescimento e promover a inclusão social. O crescimento econômico está muito ligado à forma como a gente desenvolve os projetos, como a gente implementa esses projetos, como a gente estrutura esses projetos e como a gente coloca esses projetos na prática para serem executados. E, associado a eles, a gente tem os projetos que vêm juntos, vêm como efeito multiplicador. E aí, em Picos, é muito interessante a gente observar que a rodoviária exerce, por exemplo, um efeito catalisador. Tem outros projetos que podem ser iguais, e a gente tem condição de fazer isso da melhor forma possível, de uma forma que a gente consiga, por exemplo, chegar na ONU outra vez com outros projetos. Um deles, por exemplo, é o projeto do saneamento básico, que é simples, e é um projeto que tem um efeito maravilhoso que a gente já conseguiu demonstrar, que tem um efeito de promoção do desenvolvimento com a inclusão social. Esse desenvolvimento sustentável, ele só vai acontecer se a gente conseguir, de verdade, trazer para dentro do contexto o privado, para dentro do contexto o governo, né, através do Estado, e o usuário do serviço. Só tem uma condição disso acontecer, se a gente tiver esse tripé, todo mundo junto, olhando, por exemplo, para o meio ambiente como um vetor de desenvolvimento de projetos que sejam capazes de incluir a natureza como um meio, né? Um meio de promoção, e não um meio não de negação ou de exclusão. Ok, candidata, a gente agradece a sua participação no Notícias de Picos, né? Que bom que a senhora agora está recuperada, né? Ainda dá para fazer muita campanha até o dia 2 de outubro. E pretende vir aqui em Picos antes do pleito? Sim, Jandra, sim, eu tenho todo interesse em ir, eu tenho um grupo muito bom aí trabalhando, tenho uma equipe que está engajada, está a 100%, eu diria que mais do que 100%, que hoje tem total interesse que eu vá aí, né, que a gente faça um encontro com as lideranças, com o povo de Picos, que a gente consiga tratar esse período agora de uma forma mais eficiente, seja mais próximo, né, do eleitor. Ok, pois muito obrigada, candidata.